Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou passando aqui novamente. Hoje eu vim para falar para vocês um pouco da minha experiência de desligamento da congregação cristã. Esse vídeo eu faço também para os irmãos que ainda estão na congregação cristã, para muitos amigos que não conseguem compreender o motivo do meu desligamento, da minha saída, e também para expor a sensação, os sentimentos que envolvem essa decisão. E nessa semana ainda eu fiz um vídeo que alguns se chocaram bastante a respeito da violência doméstica na CCB. Esse vídeo ele retrata o dano psicológico que a congregação cristã coloca na mente das pessoas de uma forma subliminar, de uma forma suave, causando em nós uma dependência psicológica muito grande. E essa dependência, ela é extremamente nociva e perigosa para nós. E a decisão de desligar envolve muito uma batalha que nós enfrentamos de tomar a decisão. Como que será a minha vida sem aquilo que eu acreditei por praticamente toda a minha vida como verdade? É difícil porque a sensação que a gente tem quando você começa a meditar nas Sagradas Escrituras e vê toda a discordância, né? Você vê o nome disso se chama heresia. Heresia é o que é pregado contra o que está na Palavra de Deus, contra nas Sagradas Escrituras. Todo o ensino que ele é contrário à Bíblia é uma heresia. E quando você vê que aquela igreja que você teve como santa, que as suas melhores recordações estão lá dentro, ela é enganosa, é uma decisão difícil você pensar em uma vida sem essa instituição. É como se eu tivesse casado há muito tempo e de repente, depois de muitos anos de casamento, eu descobrisse que não é uma esposa, é um homem, é um transgênero, parece uma mulher, tem toda a característica externa de uma mulher perfeita, mas é um transgênero, fez uma operação de mudança de sexo, não pode gerar uma criança, não é uma mulher de verdade. E isso é um choque porque a igreja é, de certa forma, subliminar, maravilhosa, virtuosa. Você vê totalmente diferente de outras denominações. Homens estão separados da mulher, uma orquestra linda, é um chamariz que, convenhamos, para qualquer pessoa de pouquíssima instrução é algo divino, é um diferencial muito grande. E fazer parte então de uma orquestra, não tenho nem palavras para descrever para vocês. Todas as suas lembranças e memórias construídas, aqueles irmãos que você teve convivendo junto, e todas aquelas experiências, virtudes, tudo vem na sua cabeça, desde o momento que você batizou, desde o momento que você iniciou na música, para alguns, para mim, no meu caso, quando eu fui oficializado, todos os nervosismos, quando então recebi o dom da evidência de novas línguas, todos os avivamentos pelos quais eu participei ali dentro. Então vejam, quando eu fiz um vídeo, falando sobre a violência doméstica, é para que vocês tenham ideia, e de uma forma bem superficial, do quanto é difícil a gente tomar essa decisão de se desligar. Não é uma decisão fácil, porque todas as suas memórias estão construídas ali dentro. Muitos grandes amigos estão ali dentro. Sua família está lá dentro. E você começa a pesar na balança. Vale a pena eu viver por Cristo, pela verdade das Sagradas Escrituras? Eu posso contaminar o que Cristo me dá apenas para satisfazer a minha carne e ser politicamente correto? Porque não tem outra palavra. Não tem outro motivo. É como eu dei o exemplo para vocês. Eu já sei que aquela mulher que eu casei não é mulher, é um homem, é um transgênero, mas por causa da sociedade, porque toda a sociedade já conhece a minha esposa, entre aspas, meus amigos e familiares,
eu não me desligar dela para que eu não seja, como que eu posso dizer? Para que eu não seja visto diferente, para que as pessoas não me julguem. O que esse cara tá fazendo depois de anos de casado? E aí eu fico naquela, eu exponho a verdade ou fico calado? Ou eu oro para Deus criar um caminho, de repente morre ela, ou de repente ela se apaixona por outro e vai embora, e aí eu me livro desse problema. Mas isso não é possível dentro de uma igreja, não é verdade? A gente fica criando uma falsa ilusão de que eu posso orar para as coisas mudarem, sendo que, na verdade, todos sabem e a verdade tem que ser dita, mesmo que aqueles 4 anciões, acho que são 4 ou 5, que comandam a congregação cristã, mesmo que esses anciões tomem a decisão de se arrepender de ter propagado heresias. Quais heresias? Hoje eles não acreditam mais na Bíblia como palavra de Deus. E o ensino que eles dão na pregação ali da palavra é um ensino totalmente voltado para o homem, para as necessidades do homem, para que o homem se torne dependente daquilo. Eles não têm preocupação de ensinar Jesus Cristo de uma forma que você tenha convicção sobre a sua salvação. Prova disso é só você perguntar para um grupo de irmãos aleatórios, 5, não precisa mais que isso. Você se considera uma pessoa salva e o que você precisa fazer para salvar a sua alma? E você vai ouvir diversas explicações. E por que acontece isso? Porque não tem nenhum ensino. Ninguém sabe, praticamente quase não se fala o nome do nosso Senhor Jesus. O nome dele está lá. Então, para você se desligar, quando eu dei o exemplo da violência doméstica, muitas mulheres, elas pensam: como eu vou deixar o meu marido se eu não tenho esposa, não tenho filhos? Ou ele falou que vai matar meus filhos, enfim. O que eu vou fazer da minha vida? Ela não consegue imaginar, eu vou trabalhar, de repente eu vou conhecer outra pessoa, ou de repente eu não preciso de ninguém, eu vou conseguir tocar minha vida adiante. Não, ela fica escrava psicologicamente desse sentimento de amor que ela tem e ela não consegue, mesmo sabendo às vezes que ele, além de ser agressivo, além de aprisionar ela dentro de casa, às vezes sabe que ele tem outra família com outros filhos. E a mulher se sujeita a isso tudo, ela não larga. Então tudo isso pesa na nossa decisão de desligar da congregação. Eu tenho minha família lá, eu tenho amigos lá, eu tenho uma história lá dentro. Então eu poderia contaminar, poderia de um manancial sair uma água doce e salgada? Está escrito nas Sagradas Escrituras. Pode uma árvore produzir frutos bons e ruins? Então eu posso então pegar o que eu sei e ficar sentadinho no banco, porque é por vaidade. Você fica pela dependência criada, a sua mente cria todos os tipos de desculpa para você não sair da congregação. São todos os motivos voltados para a satisfação da carne, não do espírito. Todos os motivos que deixam você preso na congregação são satisfações carnais. E eu te enumero porque eu passei por esse embate. Foi uma guerra muito grande entre a minha alma e minha carne. Primeiro, vocês viram, a maioria sabe, sou músico, mas acima disso, eu fui da congregação até os 17 anos, depois pequei, passei 20 anos achando que a minha alma tinha morrido, até que Deus começou a me movimentar através do Espírito Santo, e então eu comecei a buscar a Deus e voltei para a congregação, vejam. E na congregação cristã eu tive minha liberdade de volta, coisa que poucas pessoas conseguem. Então eu tinha algo que pouquíssimas pessoas têm, que é a liberdade devolvida depois de 20 anos fora. Eu pude novamente ser músico dentro da igreja. Eu pude tocar o meu instrumento. Então eu sou violinista, para quem não sabe. E esse instrumento aqui ainda é uma obra que Deus permitiu que eu conseguisse recuperá-lo. Depois também de estar extraviado aí pelo mesmo período, né? 19 anos ficou desaparecido esse instrumento. Mas as obras que acontecem com você não tem a ver por causa da igreja. A igreja não faz obra para ninguém. Tem a ver com o seu relacionamento com Deus. Mas as pessoas confundem isso.
Confundem porque a igreja, a congregação, causa um dano psicológico na gente, em que nós só conseguimos ver ela como uma igreja verdadeira e Deus fala pela boca do ancião ou do cooperador, enfim, do púlpito, e atende todas as suas necessidades. Tudo que você quer da carne, você pede. Você não vê ninguém pedindo alguma coisa espiritual. Quando a pessoa está aflita e pede uma cura espiritual, está aflita espiritual porque não tem um trabalho, está aflita espiritual porque queria um casamento, está aflita espiritual porque está com problema no casamento, está aflito espiritual porque quer mudar de cidade. É essas aflições espirituais que os irmãos da congregação sofrem. Todas voltadas para as coisas da carne, porque o coração não está em Cristo e nem em Deus, o coração está nas coisas da terra. Quando o coração está nas coisas da terra, você fica aflito por qualquer coisa. E aí a igreja criou um sistema onde Deus sempre atende às necessidades das pessoas. As necessidades espirituais são por causa das carnais. E eu pus na balança. É difícil, né? Alguém que teve a liberdade devolvida, é músico, tocando na orquestra, ter que abrir mão. Eu vou deixar a maior orquestra do mundo? Ou deixar de tocar o meu instrumento dentro de uma igreja? E a minha família? Como vai reagir frente à minha decisão? Ainda hoje, estava estudando, e compartilhando sobre o Evangelho de Pedro, sobre a consciência. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Aqui ele está falando sobre um contexto de trabalho, de estar sujeito ao trabalho. Mas eu aplico esse versículo para a minha consciência limpa com Deus com relação a entre eu e Deus ou entre eu e o meu familiar. Meu irmão, eu sabia que ia ficar triste. Minha cunhada também, porque minha família se regozijou de alegria quando eu voltei para a congregação cristã. Para eles foi uma vitória alcançada em Deus. Minha mãe também, amigos, enfim, muitas pessoas. E eu carregava comigo ainda a questão da evangelização, porque eu estava sempre evangelizando, mas voltado para levar as pessoas de volta para a congregação. Porque como eu tinha recebido a minha liberdade de volta, eu tinha a esperança que também as pessoas pudessem ter essa mesma alegria. Não era uma decisão fácil de tomar. Teria vida depois da congregação? Eu orei muito, busquei muito a Deus. Sempre quando eu falo que eu oro e faço jejum, não é para mostrar que eu sou melhor que ninguém, não. É os processos que eu faço para que o meu corpo se aquebrante, para que a minha carne enfraqueça e o meu espírito se eleve e eu tenha mais contato com Deus através do Espírito Santo, para que eu consiga me comunicar com nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é possível para cada um de nós. Só que a congregação, ela cria uma barreira que para você chegar à sua salvação é só através dela, não é através de Jesus Cristo. Para você falar com Deus é só através dela, não é através do Espírito Santo e de Deus, Porque ela se posiciona até como Deus para falar com você. E o homem é preguiçoso, ele não quer ler as Sagradas Escrituras, então está totalmente entregue à instituição. É só ir lá cumprir todas as regras lá que eles colocam, e talvez, quem sabe, se eu permanecer firme e fiel, quem sabe um dia as minhas boas obras vão ser pesadas na balança, Deus vai ver, opa, esse caboclo é bom, eu vou ficar com ele. Pelo que eu fiz, nunca pelo que o Senhor Jesus fez, nunca pelo que o Senhor Jesus fez. Então a decisão de sair é difícil, eu sei que é muito difícil. Ainda hoje, a gente sofre aí familiarmente falando. Eu sempre propagando o evangelho com a responsabilidade pela verdade da palavra, levo eles à reflexão, porque nós vemos, por que, Jean, você não deixa a mão de falar da congregação? Já que você saiu, toca a sua vida, esquece nós. Agora eu faço a pergunta para vocês, Jesus Cristo mandou fazer o quê? Ele mandou os discípulos irem, orai para que os irmãos se convertam e fiquem calados, não enfrentem nenhum tipo de aborrecimento. Não, os irmãos iam, anunciavam o evangelho para crente, para que crescem que Jesus Cristo era o Messias que teve e ressuscitou e pagou pelos pecados do mundo.
Sim, eles pregavam para crentes. Jesus Cristo pregou para crente. Foi crente que matou Jesus Cristo e os apóstolos. Mas Jesus Cristo não ensinou a gente a ficar calado. Mas os irmãos querem ensinar isso por quê? Porque na congregação eles aprendem isso. Submissão à instituição. Se você vê alguma coisa errada aqui, ora para Deus, né? Mas, 1 de João, no capítulo 3, versículo 16, diz: conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. É por isso, meus irmãos, eu me sinto na obrigação de dar a minha vida pelos meus irmãos. E é por isso que eu fico incomodando tanto os meus irmãos pela palavra. Descendo dentre as nuvens, para o encontro esperar.